A UEFA divulgou a sua seleção oficial, né, da Euro 2024. Essa seleção é formada a partir dos votos, né, das opiniões do painel do comitê que avalia, né, a partir de observação técnica da UEFA. Aliás, eu estou até esperando a publicação daquele relatório técnico que é tradicional das competições da UEFA. Sempre depois de alguns dias, o fim da competição, vem um longo documento que é bem interessante do ponto de vista de tendências, de observações táticas, de detalhes e avaliações que são feitas em relação ao torneio. E a seleção sempre gera muita discussão, isso está nítido, sempre é assim. No Twitter, quando eu publiquei, veio um monte de coisa, alguns argumentos eu concordo, outros nem tanto, então eu resolvi fazer um vídeo aqui, que é uma forma da gente ainda render assunto em cima da Euro, com um tema que vocês gostam também. Então assim, indo a partir da seleção que a UEFA publicou, e eu vou tentando pontuar um outro. Claro que eu vou acabar esquecendo algum jogador aqui, não necessariamente significa que eu não tenha gostado da Euro que ele fez, é só porque é uma questão que eu vou fazendo aqui de cabeça, e aí a gente vai tentando lembrar o que vier na minha cabeça, eu vou acrescentando posição por posição e fazendo alguns comentários sobre a escalação em si que a UEFA fez. Então vamos começar pelo gol. A UEFA botou o Manhã como o goleiro da seleção. Acho que o Manhã fez uma bela Euro mesmo. Claro, você tem um personagem muito forte como foi o Diogo Costa, pelo que ele protagonizou, especialmente no jogo das oitavas, né? A defesa contra o Češko, contra a Eslovênia, depois pegar os 3 pênaltis que foram batidos pela Eslovênia. Mas no todo, acho que o Manhã fez um torneio melhor do que o Diogo Costa, que vale como personagem de um momento específico dessa Euro. Mas acho que o Mamardashvili poderia ser o goleiro titular dessa seleção, não seria exagero algum. Aliás, o próprio Pickford fez uma final impressionante também, não sou o maior fã do Pickford, nem colocaria o Pickford na seleção, mas acho que vale a lembrança dele aqui também, assim como vale a lembrança da Euro que fez o Donnarumma fez, apesar da Itália ter caído cedo, o Donnarumma fez um torneio muito bom, mas eu iria de Mamardashvili. A UEFA foi de manhã, não acho que seja um absurdo não, embora evidentemente possa ser contestado. Aliás, todos podem ser contestados, cada um vai aí com a sua opinião. E não é porque eu não citei que um eventual outro goleiro ou jogador aqui jogue vôlei, basquete ou qualquer modalidade. Aliás, a Olimpíada tá chegando, inclusive. Mas, indo pra defesa. Na lateral direita, eles colocaram o Kyle Walker. Para mim seria o Carvajal, acho que vale lembrar de alguns jogadores aqui, o Koundé teve momentos muito bons, se a gente pensar o trabalho e o jogo com e sem a bola do Koundé contra a Bélgica nas oitavas foi muito importante dentro do que era aquele cenário da partida, inclusive, de um jogo extremamente travado e que ao mesmo tempo chamava o Koundé a aparecer mais no ataque, ele gerou bastante e tudo, acho que o Koundé vale a lembrança. Acho que o Karnitnik, da Eslovênia, vale a lembrança também, fez um torneio muito bom. Eu iria de Carvajal. E acho que Carvajal e Walker são meio que vistos e são consolidados como os dois laterais mais regulares no maior nível de exigência do futebol europeu já há algum tempo. Então, acho que aí não é questão de... Assim, não tem muita diferença entre um e outro no todo, mas na Euro, até pelo peso que os laterais da Espanha tiveram para o funcionamento e para a forma de acionar os pontas, para a forma de encorpar o meio, para mim os dois laterais são os espanhóis, e aí eu já estou até respondendo do lado esquerdo que eu concordo com o Cucurella, embora ache até que a lateral esquerda teve boas opções dentro dessa Euro. Gostei do trabalho defensivo que o Theo Hernandes fez pela França. A gente geralmente fala muito do Theo pela questão ofensiva. Na estreia contra a Áustria ele teve ótimas arrancadas para escapar e quebrar essas marcações individuais e tudo. Não foi o grande torneio ofensivo do Theo. Em tese seria o lado dele com o Mbappé, nem acabou sendo assim um lado de destaque da França no torneio, mas gostei defensivamente, achei que o Theo foi melhor do que eu esperava dentro do torneio. Acho que o Nuno Mendes fez um bom torneio também com a seleção de Portugal. O Praz não era titular da Áustria, mas sempre que entrou bem também. É outro nome que merece ser lembrado nessa lateral esquerda, mesmo sendo um jogador que atua improvisado por ali. Mas para mim o Cucurella foi o grande nome, porque ele já tinha uma concorrência direta com o Grimaldo antes de começar, ele é a escolha do De La Fuente, e ele se torna um jogador importante com e sem a bola para a Espanha também. Então acho que nas laterais a Espanha domina mesmo, não tem muito o que contestar. Na zaga, acho que dá para listar muita gente, né? A UEFA acabou colocando o Saliba e Akanji. Para mim, o Saliba foi o melhor zagueiro do torneio. Para mim, o Saliba foi o grande zagueiro da Euro. E dentro daquela ideia de que a França teve ótimos destaques defensivos, principalmente ao longo da competição, isso fica bem nítido quando a gente cita vários, né? A França ficou devendo do ponto de vista ofensivo, mas defensivo ela teve muitos destaques individuais dentro das partidas. E para mim o Saliba foi muito regular em altíssimo nível dentro do torneio. Então o Saliba para mim é meio que indiscutível na zaga. O Akanji fez uma boa Euro, até porque é um perfil diferente, né? A gente está falando de um jogador fundamental para a construção de uma Suíça que trabalhava muito bem a bola nos passes desde o seu zagueiro central, que foi o papel do Akanji no trio de zaga. Então acho que o Akanji simboliza um outro tipo de zagueiro aí, dentro desse torneio, mas fez de fato uma bela Euro.
talvez não fosse meu voto, mas eu também não tenho muita convicção de qual seria, assim, de ter certeza e vai ser esse. Eu listaria alguns. Listaria, por exemplo, o Pepe, acho que é legal a lembrança, ele teve algumas partidas muito boas dentro dessa Euro, contra a Turquia ele jogou muito, até em outros jogos mais pra frente do torneio, já no mata-mata, ele teve destaque também, enfim. Na própria partida de eliminação, né? Na partida contra a França, o Pepe foi bem também, mas enfim. O Biol da Eslovênia, acho que foi um jogador que sai bem valorizado, protegeu muito bem a área, fez um bom torneio. O Laporte na Espanha, pela capacidade de saída de bola, pelos passes que ele tem, foi bem importante para a Espanha dentro do torneio. O Calafiori se valorizou muito, já tinha feito uma bela temporada também com o Bolonha, né? Mas fez ótimos jogos, mesmo numa Itália que rendeu, que produziu tão menos do que poderia, mas o Calafiori fez um bom torneio também. Devo estar esquecendo de alguns, certamente estou esquecendo de alguns, pode ser que eu lembre daqui a pouco também, mas enfim, acho que são alguns dos nomes. O Rudiger acho que fez uma boa Euro também. São alguns que poderiam entrar, mas aí eu acho que não tem nada assim tão aberração tal. A zaga que a UEFA colocou é uma boa zaga, tem outros nomes que merecem ser lembrados e citados quando a gente faz essa coletânea do que foi o torneio. Meio campo da UEFA ficou todo espanhol, né? Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo. Não acho nada absurdo, até porque a Espanha foi dominante, a Espanha foi a melhor seleção do torneio do início ao fim, foi uma seleção que jogou muito bem, e o meio-campo era importantíssimo dentro desse controle, com e sem a bola. Então, longe de ver um problema nesse meio-campo. Eu sinto falta especialmente de um jogador, eu sei que vários podem ser citados aqui, tá? Mas para mim o Kanté fez uma Euro espetacular. E muito acima do que eu esperava, até porque era uma volta dele à seleção, ele não sabia muito bem qual seria o status dele nessa volta. Depois de uma temporada em que ele não foi um super destaque na Arábia Saudita também, mas ele chegou e fez ótimas partidas. O Kanté jogou muito, com muita regularidade dentro da Euro. Então eu teria dificuldade em montar o meio campo sem o Kanté. E talvez dos três da Espanha eu tirasse o melhor jogador do torneio, na opinião da UEFA, que foi o Rodri. Porque para mim, Fabián Ruiz e Dani Olmo foram mais importantes. É claro que aí vai muito de argumento de cada um. Por exemplo, o Dani Olmo jogou menos partidas. O Dani Olmo não era titular da seleção até a lesão do Pedri. Mas, mesmo assim, para mim o Dani Olmo foi fundamental, foi decisivo, enfim. Mas, como eu falei, não vejo nenhuma aberração. Acrescentaria o Kanté, tentaria dar um jeito de botar o Kanté nesse time. E claro, tem vários outros jogadores que merecem ser citados, mas que dificilmente ganhariam espaço dentro desse time. E desde lá de trás, acho que o Lobotka fez uma grande Euro com a seleção da Eslováquia. E a Eslováquia coletivamente fez um bom papel, e muito a partir dessa capacidade com e sem bola do Lobotka de ditar os ritmos, de ficar com a bola, de pressionar, mas de também reter a bola em alguns momentos. É outro que merecia. O Declan Rice teve ótimos momentos dentro do torneio. O Kobe Mainoo foi uma revelação, mas muito mais no mata-mata, né? Porque ele demora a ganhar a posição, e também não foi, aí não dá pra gente falar do torneio como um todo. Então assim, tem vários nomes que podem pipocar. Você pode falar do Xhaka, que é um do termômetro da seleção da Suíça, poderia ser lembrado aqui também. Enfim, certamente vai ter mais nome pra lembrar, e vocês vão lembrar alguns aí nos comentários, mas acho que é um meio campo que fica de bom tamanho num todo. Não sei se teve nenhum tipo de aberração aqui. E aí quando a gente vai pro ataque, a gente vai entrar em algumas questões bem importantes, porque assim, nas pontas estão os pontas da Espanha. Acho que também não tem muito questionamento em relação a isso. Assim, são dois jogadores que poderiam ter sido os melhores jogadores do torneio, então se o prêmio de MVP da Euro fosse pro Lamine Yamal, não seria exagero. Se fosse pro Nico Williams, não seria exagero. Até falei sobre isso em outro vídeo, que pra mim foi uma injustiça o Nico Williams sair sem um prêmio individual do torneio, porque o Nico Williams jogou muito em basicamente todos os jogos da Espanha. O Lamine Yamal, assim, é um talento brilhante, teve momentos fantásticos, foi decisivo, acho que um pouco mais irregular, normal também pela idade, mas naturalmente até pela precocidade ganha mais pontos, então acabou ficando com o prêmio de melhor jogador jovem, de forma justíssima também, mas acho que é difícil contestar esses dois pontas da Espanha. E aí entrariam muitos dos jogadores que muita gente acaba citando para entrar como 9, por exemplo, o Gakpo, né, o Hakpo, para manter a tradição aqui de falar as duas pronúncias, mas ele em nenhum momento da Euro foi 9. Ele foi ponta o tempo inteiro na seleção da Holanda. Ele fez muitos gols, é verdade, ele foi decisivo, ele foi importante para a Holanda, mas eu nem acho que ele teve grandíssimas atuações do ponto de vista de influência no jeito do time jogar, na forma da equipe dominar partidas. Ele foi muito mais o cara da definição das jogadas, com sucesso. Se a gente for falar de funcionamento, a gente vai falar de nomes que eu nem citei antes aqui, mas que mereciam ser lembrados. O Reinders, para mim, fez uma grande Euro, meio-campista da Holanda. O Xavi Simons não foi regular dentro do torneio, mas foi importante, inclusive, na melhor atuação da Holanda, que foi a partida contra a Romênia. O Xavi Simons talvez tenha sido o melhor jogador do time.
Mas assim, como eu falei, é difícil achar espaço para alguns desses jogadores, especialmente pelos lados do ataque. O Bukayo Saka, por exemplo, na ponta direita, poderia estar no time. Fez uma boa Euro, para mim foi o mais regular em bom nível dos jogadores da Inglaterra do meio para frente. O Bellingham teve bons momentos, fez uma boa final, mas acho que não fez um grande torneio no todo. O Bukayo Saka até foi mais regular, só que não vai competir com o Lamine Yamal, então fica difícil. E aí entra o grande ponto, que é a falta de um 9, né? A Euro não teve um centroavante. A Euro acabou dividindo entre vários jogadores artilharia e tal. Muita gente pode falar do Mikhaltadze, que acho que poderia entrar na seleção, não estaria longe de ser um absurdo. A UEFA colocou o Musiala como 9, e o Musiala, embora mereça muito ser lembrado como uma das alternativas de lado, em nenhum momento ele foi 9. O 9 da Alemanha era o Havertz, quando não era o Havertz era o Füllkrug. Então assim, o Musiala era a ponta que variava, você poderia até falar, ele pode entrar na minha seleção na ponta direita ou na ponta esquerda, beleza, ele jogou dos dois lados do campo e ele deixou uma excelente impressão realmente. Mas em nenhum momento ele foi 9. Então, para mim, do ponto de vista de encaixe dentro de uma seleção, mesmo entendendo que força um pouco a barra para acomodar os jogadores de destaque, eu iria de Arda Güler, porque pelo menos ele jogou partidas como 9. Também não é um 9, mas aí tem muito a ver com esse ter sido um torneio sem destaque para camisas 9. Isso é muito interessante, né? Porque mesmo nas principais seleções, não teve um 9 assim que tenha sido o cara do torneio. E eu não tô nem falando necessariamente de gols, tá? Tô falando de funcionamento, do que gerou. Claro, tem jogadores, por exemplo, o Morata é muito importante para a Espanha ter uma marcação forte a partir do seu primeiro atacante, do seu jogador de área, teoricamente. E ele também oferece movimentos importantes de apoio, de ruptura também, mas não foi um Euro de destaque do Morata. Ele foi um jogador importante para a dinâmica coletiva, mas não foi uma Euro de destaque. O Harry Kane fez uma Euro bem abaixo do que poderia, para mim até foi o pior dos jogadores de frente da Inglaterra na reta final do torneio. Também não poderia estar aí entrando nessa opção ali de centroavante. Na França, você pode até falar, o Mbappé foi importante em alguns momentos. Foi importante em alguns momentos, mas ele mesmo falou que nas palavras dele a Euro foi um fracasso. Acho que talvez seja forte, mas é compreensível. Ele não teve uma Euro minimamente próxima ao que se esperava. E nem sempre ele foi 9, às vezes foi ponto. O 9 era o Thuram, o 9 era... o Giroud entrou pouquíssimo dentro do torneio, o 9 em alguns momentos era o Mbappé, enfim, o Colomoni. Mas a França também não teve isso. O Lukaku, por exemplo, fez uma Euro bem abaixo. Para pegar um outro 9 que teria nome dentro dessa lista. Então, assim, não foi uma Euro de camisas não. Cristiano Ronaldo foi talvez a principal decepção da Euro individualmente falando, mesmo entendendo que era um estágio muito diferente da carreira em relação à maior parte do que a gente viu do Cristiano Ronaldo. Então, assim, não tem muito de onde tirar, não. Memphis Depay, aliás, é até muito mais fácil a gente falar de jogadores que vinham do banco e mudavam características, como o Füllkrug, como o Weghorst, jogadores que mudavam e que foram importantes em determinados momentos do torneio para mudança de cenários das partidas, do que exatamente titulares que foram convincentes a ponto de pensar em entrar na seleção do torneio. Por tudo isso, eu iria de Arda Güler como 9. Mas assim, de fato é uma lacuna que essa Euro deixou. A falta de um centroavante, de um 9 que tenha sido um grande destaque. Eu gostei muito da Euro do Arda Güler, acho que ele fez um torneio excelente do ponto de vista de protagonismo, de influência na forma do time jogar, de versatilidade, de capacidade de decisão também, com passes, com golaço e tudo, mas enfim, ele não é um 9, mas como ele foi em alguns momentos na seleção da Turquia, acho que é o mais próximo que dá para fazer para colocar jogadores nas suas posições na hora de determinar uma seleção do campeonato. Mas o espaço está aberto aí para vocês. Deixem aí os seus comentários, eu certamente vou ter esquecido aqui na pressa de listar nomes, vou ter esquecido alguns nomes importantes, vocês mandam aí nos comentários e tá tudo certo. Um abraço para todo mundo e até a próxima.